Hello, manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, segue lá, @Mano Dal Ponte, @92 Rock Pop, belezaça? Porque o meu convidado de hoje é bruxo, amigo, né? Já fizemos alguns 1000 quilômetros juntos pelo mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos e aqui no Sul também, né, cara? Grande amigo, grande parceiro, né? Seguiu carreira política, empresário, né? Pai, marido, Alex Michels e o que mais? Prazer te receber, meu velho, tudo bem? Fala, Mano. Dom, boa tarde a todos os ouvintes. Uma coisa agora que já me chamou a atenção, tu sempre fala no início o telefone que tem que mandar as mensagens, e eu nunca anoto e mando pra ti, tu nunca lê, né, cara? Isso é verdade, Então, é 984-410010. Não, porque o meu fica aqui, ó. Claro. Eu não vejo, cara. O outro tá aqui na tela, cara. Salva-lo aí. Tá. Prazer te receber, meu velho. Vice-prefeito Sara? Sim. Vice-prefeito Sara, ainda vice-prefeito. Estou como vice-prefeito até o final de 2028. Coisa boa, né, cara? A gente vai falar de política, de vida, de negócio, de tudo, cara. Mas assim, o que esses primeiros anos como vice-prefeito te ensinaram na política que você não tinha aprendido ainda? Cara, assim, duas coisas eu vim pensando na estrada. Uma, qual era a primeira pergunta que tu ia fazer, e a outra pergunta que eu ia fazer pra ti. Então faça, vai. Que eu pensei assim, eu vou entrevistar o Mano também. O pessoal também quer saber quem é o Mano, né? Entrevista, cara, 2012, tu, lá na tua casa, teu pai vivo, enfim, toda uma história que tem lá de 2012 com 2011 da Associação Empresarial. Eu não sei se tu lembra desse dia, tava eu, tu, Felipe Pavei, Rangel Zanoni, acho que tava o Reginaldo, que hoje é presidente da Associação Empresarial. E aí a gente começou a falar de política e tal, e conversa vai, conversa vem. Tu disse, eu tenho vontade de um dia ser candidato. Eu disse, cara, e pior que eu também penso nisso. Daí eu falei, tu assim, não, então é tu. Tu já perdeu o time na hora, né? Não, então vai. Mas se fosse o inverso, será que era eu que tava te entrevistando aqui? Pois é, né, cara? Eu tenho que ver se tu ia ter paciência de trabalhar no rádio, né? Não, eu ia ter paciência, agora tu ia ter paciência pra estar na política? Eu acho que tu respondeu a minha pergunta. Eu acho que eu não teria. Eu acho que eu não teria o sangue frio que você tem de suportar a política, cara. Tu me conhecendo, eu acho que eu não teria. Eu fiquei pensando nisso, mas assim, como a política mudou muito de 2012 pra cá, né? E o protagonismo que as pessoas têm e os diferentes perfis que a política tá atraindo. Porque muitas pessoas hoje que têm opinião forte e não tem filtro e que falam na lata o que querem, também trazem com elas um retorno. Porque olhando como uma questão de negócios e clientes e tu conseguir contrair essa pessoa para ti, quando tudo é autêntico, automaticamente as pessoas se ligam. E hoje a pessoa não quer um político tradicional que vá lá e fale dos modos operantes, o que tem que ser feito. Ou melhor, tem um perfil de pessoas que ainda quer esse personagem, mas a maioria quer se conectar, ela quer estar vendo do lado de lá alguém que seria ela. Então eu acho que o teu perfil também funcionaria. Mas você acha que nesse sentido, nessa nova política, a gente tem visto aqui, né? Por exemplo, a gente viu os nossos deputados, o Gessé, né, abraçando uma causa, a Júlia abraçando outra causa, a Giovana foi para outro lado, né, mas cada um, cara, tem uma identidade muito bem definida. Você acredita que essa nova política fala com essas identidades bem definidas? Com certeza, até ainda mais nesse caso específico de deputados, de vereadores, que são nichos, né? Tu conversa com um nicho segmentado, então tu fala com aquelas pessoas, tanto para tu se candidatar, quanto depois de eleito. Aquele que perde a conexão com o seu cliente, com o seu eleitor depois de eleito, dificilmente se reelege. Por quê? Porque ele prometeu algo. Tá, mas é uma coisa um pouco diferente, então, do cargo de prefeito e vice. Com certeza. Aí você vai ter que falar por uma comunidade inteira. Tu faz de uma... Tu é obrigado a trabalhar todos os problemas que existem na cidade. Tu não tá falando... Enquanto vereador, tu fala com o teu público que te elegeu. Enquanto prefeito ou vice, tu fala com o público que te elegeu e também com aquele que não votou em ti. Agora, especificamente, tu também não sabe com exatidão de 100% quem votou em ti e quem não votou. Tu espera que as pessoas tenham votado, mas tu não tem certeza disso. Então, tu tem que governar para todos. E é essa a ideia, né? E quando isso acontece, eu vou repetir algo que eu já falei aqui. O maior problema que existe na vida de uma pessoa é o dela.
Então, quando tu estar prefeito ou vice, tu tem que ouvir todas as pessoas da mesma maneira, porque todos os maiores problemas são os delas. E se eu enxergar como se fosse o presidente da empresa e aquele problema hoje ele não deve ser resolvido, eu vou estar cometendo uma gafe com um eleitor, com um munícipe, com uma pessoa que para ela aquele é o maior problema. Você está desvalorizando, né? Você está menosprezando o tamanho do problema dela, mas para ela é grande. Então, eu vejo que a grande diferença entre o cargo do legislativo e o cargo do executivo é essa. E aí, respondendo efetivamente a tua pergunta, para não ser político enrolador, né? Que tu perguntou o que tinha mudado dos 2 anos, do meu perfil para esse 1 ano de vice-prefeito. Bom, estar como vice-prefeito é uma oportunidade única de eu melhorar a minha pessoa enquanto político. Eu consigo ter tempo para continuar estudando a parte técnica que eu me aperfeiçoo a cada dia, e também consigo ter aulas com a minha professora, porque muitos já sabem disso, mas a Dalvânia foi minha professora lá no Arlete na década de 90, quando ela era bem novinha, e eu também. Ela começou a dar aula muito cedo, e hoje queria Deus que eu estivesse como vice e no papel de vice aprender com ela, porque da gestão pública, da parte técnica, cara, ninguém tira farinha. Então eu entro na sala dela, eu tenho a agenda dela compartilhada, então eu sei quais as reuniões que ela tem e eu adentro a sala em todas as que eu vejo que eu posso contribuir. Ela deixa eu participar das reuniões, inclusive, para também ter esse aprendizado. E, cara, é uma aula todo dia. Inclusive, terminando às vezes as reuniões ali e tal, acabou, eu converso com ela sobre algumas situações. Eu sei, mas por que aqui tu não fez assim, tu fez assim? Ah, por causa disso ou por causa daquilo. E, cara, não existe contador, não existe advogado, não existe ninguém dali que tira farinha. O cara chega lá, não, mas isso aqui não dá de fazer. Ela assim, dá de fazer por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ninguém rola. Não, mas eu acho que não. Vai lá, olha e volta aqui. Tá. Cara, nessa questão de aprendizado, o mais difícil é aprender a se colocar como vice? É entender o papel do vice? Ou isso é tranquilo? Não, isso requer também uma certa... Eu não sei se é habilidade a palavra, mano. Mas tu entender o organograma. Como em qualquer lugar. O que muda muito com as pessoas que, porventura, entram na política e não se prepararam para tal? É o fato do poder. É o fato de tu estar num local que tu pode resolver as coisas para as pessoas. Isso pode mexer com o ego. Muitas vezes mexe se a pessoa não está preparada. E assim, quando tu vai para uma eleição, o Anderley Antonelli que falava assim, não, vice serve para ganhar eleição, depois não serve para mais nada. Eu olhava para ele e começava a rir, mas eu comecei antes mesmo de estar no cargo, e depois que acabou a eleição e a gente ganhou, eu fui visitar vices-prefeitos que deram certo com os seus prefeitos aqui na REC. E temos casos, assim como temos a maioria de casos que é o contrário. O vice-prefeito acabou não sendo mais nada depois politicamente. Temos exemplo em Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Rincão. Mas eu fui falar com quem deu certo, entende? E na sua grande maioria, na síntese, cada um falou com as suas palavras, eu entendi. É o organograma. Vice-prefeito está abaixo do prefeito. O ordenador da despesa é o prefeito. Quem vai responder na justiça se tiver algum problema ou se tiver algo que precisa ser resolvido é o CPF do prefeito. Então, qual é o papel do vice? Apoio. Apoio ao prefeito ou à prefeita, que é o meu caso, para que eu possa dar sugestões, ideias em áreas que talvez não sejam áreas que ela conheça, mas também dar minhas opiniões para que ela tenha um ponto de vista diferente. Dou as sugestões, as que ela acatar, ótimo, e as que não acatar, ótimo também, porque a ordenadora da despesa é ela. E como ela tem toda essa experiência de poder público, de gestão pública, volto a dizer, quem está tendo aula com ela sou eu, e eu vejo que a cidade ganha com isso. Então, assim, prático na resposta, organograma, respeito, organograma, no topo está o prefeito, abaixo está o vice. Quando você falou dos papéis, das histórias de vice-prefeito, a gente viu muitos vices-prefeitos, acho que deve ser esse o plural, assumindo protagonismos que não eram deles, tentando ser protagonistas em momentos inoportunos, né, gerando fato. Como é que você entende isso, né? Porque muitas vezes você não é o protagonista e você não vai ser o protagonista como vice-prefeito. E é essa questão do organograma. Isso para você é muito claro? Mas é muito claro.
É justamente, foi com as palavras que eu falei, tu falou agora de maneira diferente, mas em síntese é isso. Porque, a não ser que eu tenha a liberdade para tal. Mas se for para eu ser protagonista em algumas áreas, então eu viro secretário. Enquanto secretário, eu vou responder pela pasta. Agora, enquanto vice-prefeito, é o papel de apoio. E dentro dessas, quem vai nos dar a liberdade é a própria gestora. Então, aconteceu agora. A gente tem um projeto bacana na cidade que está rolando, que é um projeto piloto que se chama Boscaiolo. É um problema inerente em qualquer cidade. Essa semana eu ainda falei com uma pessoa que estava na minha sala, mano. Tu lembra quando a gente era piá, que a gente era pequeno, que o ano passava pelas estações, né? Então tinha uma época que a gente soltava pipa, tinha uma época que a gente jogava bolinha de gude, tinha uma época que era peão, tinha uma época que era ourinho. Para cada época do ano tinha uma brincadeira. E na prefeitura, para cada época do ano tem um problema. Quando chega no verão, o problema, na sua grande maioria, é o mato alto. São aquelas pessoas que compram terrenos para especular, para ganhar dinheiro, e que não estão muito preocupados se o mato está alto ou não, porque ele não mora lá. Quem mora lá é o vizinho. Então esse é um problema de todas as cidades. E a gente, antecipando isso, criou um modelo de negócio. É o ambiente privado. Enfim, a gente entendeu que tínhamos ali uma oportunidade de resolver esse problema e fomentar o dinheiro para os pequenos empreendedores. De que maneira? A gente dividiu a cidade em 6 regiões. Essas 6 regiões, as pessoas vão poder se habilitar, vão poder se credenciar. Só pode se credenciar para ser boscaiolo, que é cortador de mato em italiano. Ele vai poder se credenciar quem é CPF ou MEI. Então não vai poder participar uma empresa grande. Então, com isso a gente já faz com que aquele cara que tem uma roçadeirinha e uma bicicleta e vai se habilitar nas 2 regiões mais próximas da casa dele, ele possa ir fazer a limpeza. Bom, isso é o primeiro momento. A prefeitura mudou a legislação para que a gente possa multar de maneira mais rápida o cara. Ou ele limpa ou ele vai levar uma multa e vai levar o trabalho e vai levar... vai também ter que pagar o serviço da limpeza. Ou seja, ele vai. Quanto tempo ele tem para limpar? Um mês? 2? 10 dias. 10... Ele vai receber uma notificação e tem 10 dias para limpar. Não limpou, ele vai levar uma multa e vai ser cobrada a limpeza. Um lote de 300 pila ele vai pagar 900. Então, a gente não quer ter retorno financeiro com isso. A gente quer que no ano seguinte ele já limpe. Você não quer multar os caras, você quer que os caras limpem. Aí entra o segundo gargalo, que é: mas eles vão dizer, mas não tem gente que presta esse serviço. A nossa ideia é que quando o serviço comece a rodar e ele diga assim, mas eu não tenho, entra no site da prefeitura e lá estão todos os credenciados, contrata direto lá. Tem uma lista, né? Nós não queremos cobrar de ti, nós não queremos ganhar dinheiro com isso, nós queremos que a cidade fique limpa. O preço vai ser padrão desses caras ou cada um cobra o que quer? Não, é preço padrão por metro quadrado. E aí entra a parte que eu ajudo. Que tu me perguntou, mas o protagonismo, e eu recebo esse feedback, porque a prefeita, quando deu a entrevista, ela disse, inclusive o nosso vice-prefeito foi parte ativa no projeto, porque eu disse para ela: prefeita, vamos isentar uma pessoa de cuidar para quem vai receber, por exemplo, lote para limpar. Porque se eu colocar uma pessoa para cuidar disso, daqui a pouco ele dá 5 lotes para um e dá só um para o outro. Então a gente fez um aplicativo. Ou seja, aplicativo simples, o cara entra no aplicativo, ele vai abrir, vai mostrar quais os lotes estão disponíveis na área dele para limpar, ele vai clicar, vai lá, chegar na frente, vai bater uma foto que o lote realmente está sujo. Porque se o proprietário limpou nesse meio tempo e o cara chega lá, ele também vai ter que avisar que tá limpo. Porque ele é obrigado a bater a foto. Entendi. Ele bateu a foto sujo, terminou a limpeza, bateu a foto limpa, vai para a prefeitura, o fiscal fiscaliza, ao final do mês ele já tem a nota fiscal tirada com dinheiro na conta. Tudo certinho. Então eu consigo fazer com que a economia do pequeno, ele consiga ganhar dinheiro com isso. Naturalmente, essas pessoas que têm o seu MEI já compram no comércio local. E o que a prefeitura quer de verdade? Deixar os lotes limpos. Então, você fala isso aí, cara, eu lembro de uma história nossa, vai lá, 2012, a gente em Londres, e uma das coisas que a gente conversava, e você falava um pouco sobre isso na época já, a gente falava muito sobre desburocratização, por causa do núcleo jovem, e a gente, em Londres, você falou o seguinte, eu lembro dessa história, você falou assim, cara, Londres tirou o carimbo quando digitalizou todos os processos. Olha só, 2012, cara. Quantos anos isso? 14 anos. 14? 2012. Né? Então, só que Londres fez isso há 25 anos atrás. Sim. Né? Já digitalizou
todo o processo para quê? Tirar as pessoas e tirar os carimbos. E tu lembra de um outro impacto também que eu lembro que a gente viu lá, que por muitas vezes o pessoal reclama da multa, né? Que a multa é algo dolorido e tal, mas o ser humano ele se move pelo amor ou pela dor. Mas aí tu vai em Londres, tu vê o trânsito fluindo bem, os carros andando bem. Não é pelo amor, é pela dor. Lá os caras emplacam o carro e dizem, olha, eu vou andar na zona A e na zona B. Se tu andar na zona C, tu paga antes. Se tu não pagar e a câmera pegar, a multa é pesada. Eu lembro, cara, que em 2012 a gente já tinha as câmeras e a gente ficou de cara. Os caras já eram multados por câmera, lá automático. Um carro, tipo aquele do Google, andando com aquelas câmerazinhas em cima, daqui a pouco o carro dava ré, vinha o cara, botava aquela travinha na roda, vai lá, mais 150 libras pra pagar de multa. Quer dizer, não é só lá, né? Não é só aqui, na verdade, né, cara? E por que eu digo da multa? Porque a gente começou esse assunto, né, da limpeza, vai ter que ser pela multa no primeiro momento. Primeiro não vai ser multa, depois a galera vai entender. Não, depois eles mesmos vão limpar, ou se o problema era a mão de obra, o cara que tinha uma maquininha ou não tinha e fazer a conta, mas eu consigo limpar 3 lotes por dia, eu consigo pagar essa máquina em 45 dias. Então, tudo isso a gente vai gerar a expectativa de gerar uma economia para as pessoas da cidade, fazer com que essas pessoas tenham como trabalhar ao longo do ano, né, com o seu equipamento dentro da sua realidade, mas o resumo de tudo que a gente quer é manter a cidade limpa. E aí, se no ano seguinte funcionar de não levar mais a multa, mas lá no site da prefeitura tem todos os credenciados e o cara poder contratar, se ele contratar e o cara fizer um pouquinho mais barato e ele vê que isso para ele funciona, beleza. Então, tudo isso está dentro de um pacote que a gente vem pensando, junto com o secretário também de desenvolvimento, Davi, que esse ano inicia lá a Sala do Empreendedor, que ela vai dar também esses treinamentos para as pessoas. A ideia é aceleração de mês, é fazer a pessoa sair do microempreendedor e ir para um estágio acima. Ela vai ter essas capacitações, palestras e tudo mais, tudo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a pasta que o vereador que hoje está como secretário, Davi, toca. Mas quando você fala das pessoas, cara, dos empresários, dos pequenos empresários, né, você estando na prefeitura, você não nota que muitas vezes o pequeno empresário tem medo de chegar? Tem medo, e esse medo não é medo da política, é a ignorância, e não ignorância pejorativa, é a falta às vezes de conhecimento, sabe, da onde ele pode ir, o que ele pode fazer e de verdade o que ele pode pedir. Às vezes ele não sabe nem o que ele pode pedir, cara. Sim, ignorância no sentido da palavra, desconhecer de mesmo, ignorar, né? O assunto, né? E como é que você lida com isso? Porque você não consegue comunicar para todos os munícipes. E olha que coisa bacana, né? Em 2012 nós fizemos um movimento, tu fez parte em 2011 da fundação da Associação de Jovens Empreendedores, 2012 junto à Associação Empresarial, passamos por lá, Felipe presidente da associação numa disputa à época. Foi loucura. Hoje o Reginaldo, que foi o cara que nos ajudou a levar a Associação de Jovens para içar e criar, é o presidente da Associação Empresarial. Eu vejo cada vez mais essa participação do poder público junto ao terceiro setor trazer esse resultado prático. Agora, a consciência das pessoas que elas têm que se unir para ter força é que eu vejo que ainda falta, é algo latente, tem que ser, e vai ser, né? Sempre. Eu não sei te dizer porque teria que ter pesquisa para isso, né? Então é muito no achismo. Então, um sentimento interno meu de que hoje, inclusive, está um pouco menos unido do que quando a gente começou. É que na verdade, se a gente pegar e pensar numa frase bonita, a prefeitura não tinha que ter porta, né? Gabinete não tinha que ter porta. E a prefeitura tem também alguns serviços que ela já não era mais para fazer. O poder público em si, né? O poder público em si deveria se concentrar em algumas coisas e o resto deveria ser feito pela iniciativa privada. Seria muito com cobrança claras, com metas claras, com indicadores muito claros para poder romper o contrato a qualquer momento. Mas o que te decepciona como vice-prefeito? O que te gera impotência? Cara, eu acho que ainda continua a mesma coisa, burocracia. Ainda? A demora das soluções. Porque a coisa mais impactante que aconteceu comigo, mano, desde quando foi lá em 2012, que eu não me elegi, mas fiquei como suplente, daí assumi por um período, é a demora como a coisa leva, o tempo que leva para que as coisas aconteçam, sabe? E aí, só que daí depois faz um sentido quando tu está dentro.
não é que faz sentido, tu começa a perceber. O que a gente está trabalhando hoje é para continuar destravando isso, para ser mais rápido. Mas o básico é, na iniciativa privada, tu faz tudo o que a lei não proíbe. Então a lei não proíbe que eu possa botar esse copo aqui. Então eu posso, eu boto o copo aqui, boto lá, boto onde eu quiser. Na iniciativa pública não. Eu só posso fazer o que a lei permite. Então ela diz que eu só posso botar o copo aqui, então é só aqui. Entender isso e virar a chave para começar a pensar de maneira empreendedora em como criar leis mais claras e específicas para que a coisa fique mais fácil. Esse aqui é ainda hoje o gargalo que eu vejo, assim, é o que me deixa impotente, porque é uma diferença de visão, por isso de estudar cada vez mais, de estar me aperfeiçoando para conseguir fazer com que a gente crie esses mecanismos para que fique cada vez mais rápido. Você falou de lei, historicamente a gente já viu algumas limpezas de lei, aí recentemente Sara fez uma limpeza em algumas leis e tal. Você se deparou com muita lei que não servia para nada, cara, que você olhou assim, puta merda, isso aí não era nem para ter sido feito? Deve ter. Porque como vereador você teve acesso a muitas delas. Enquanto vereador de 2017 a 20, eu não me recordo nenhuma assim que chamasse tanta atenção, mas tinha, né, leis da década de 80, da década de 90, de coisas que não fazem mais, não condizem mais com a realidade. Mas se tu olhar algumas leis que existem e também não são colocadas em prática, também chama atenção, né? Porque, por exemplo, o Código de Obras e Posturas da cidade, ele é do final de 90, acho que início de 2000. E o Código de Obras e Posturas deixa claro, não deixa dúvida nenhuma. A construção e a manutenção da calçada é do munícipe. Cara, quantas pessoas mantêm a sua calçada de casa com a qualidade e o padrão que precisa? A maioria, quando quebra, reclama para a prefeitura arrumar, mas não é a prefeitura. A lei já deixa claro. A prefeitura nem pode fazer. Por lei, não pode. Não pode. Então, e agora o que a gente faz? Cobra? Passa os fiscais na rua olhando quem não fez a sua calçada e vai notificando e vai mandando fazer? Não faz? Muda a lei? Então, são algumas dessas leis que a gente vai precisar ir reavaliando. Na verdade, qualquer ação dessas que você tomar, você vai agradar uma galera e desagradar outra, né? Sempre, né? Exatamente. Você vai fazer um monte de amigo e um monte de inimigo. E aí a lei não permite. Bom, a lei não permite que faça a calçada na frente da casa do cara, eu vou lá e faço. Depois quem responde? O ordenador da despesa. Por isso que no início da fala eu disse do respeito à hierarquia. Quem vai responder se fizer algo errado lá na frente é quem tá com a caneta. Alex Michels, vice-prefeito de Sara, comigo aqui no Manos Radio Show, é rapidinho. Eu já volto aqui na 92. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Comigo aqui hoje ele, empresário, amigo, grande bruxo, Alex Michels, vice-prefeito de Sara. Que erros que você cometeu na política que você não comete mais? Que você aprendeu da forma mais dolorida? Sabe assim, tem alguma coisa que você gosta de dizer, puta, cara, aqui doeu, eu não vou mais errar? Eu não sei se chega a ser dor, mas aprendizado foi a eleição de 2020 foi um aprendizado muito grande, né? A eleição de 2020 foi uma eleição que eu não me arrependo uma linha também do que a gente fez, porque a gente colocou o propósito, deu a palavra do que faria. Quando chegou em 2017, em 2016 eleito, né, vereador, 2017 estando vereador, ao final de 17 ou comecinho de 2018, eu assumi como 10 dias como prefeito na cidade de Sara. E ali eu entendi, de fato. Porque a gente sempre dizia, lembra que, olha, não é para seguir carreira. A gente tem que fazer o melhor que pode e passar o bastão. E estando vereador e 10 dias como prefeito, eu entendi isso. Não, realmente, vereador é um mandato só. Em 2018 eu chamei o meu grupo, o grupo que me ajudou para vereador. Se alguém quer ser candidato a vereador, aí só um levantou a mão assim, meio tímido, né? E eu disse, não, vou reformular a pergunta depois de falar uma coisa. Eu não sou mais candidato a vereador. Eu vou trabalhar para ser candidato a prefeito ou vice, para estar na executiva. Não sou mais candidato a vereador. Quem daqui tem vontade de ser candidato a vereador? Daí 6 levantaram a mão. Então assim, trabalhe, porque eu não sou mais candidato a vereador. E aí eu fui trabalhando o ano de 18, o ano de 19, para chegar no ano de 2020. Claro, 2020 teve um monte de coisa totalmente diferente da realidade, com
com a pandemia, com muita coisa nesse sentido. Mas uma das coisas que eu percebi que foi um erro que eu não cometo mais é que ao ano de 2020 eu fiquei esperando muito pelas pessoas ajudar no processo de construção disso. Enquanto quem deveria estar à frente do processo era eu por querer ser o candidato. Mas isso também é um pouco pela juventude, pela imaturidade, por nunca ter sido candidato. Então, diferente disso, agora eu ajudo a construir esse processo para 2028, que a gente só vai discutir isso aí a partir do ano que vem. Mas o que se espera de um líder é que ele mostre o caminho, né? Exato. Entendeu? Exato. Você não segue ninguém que não sabe para onde vai. Perfeito. Eu disse para onde queria ir. Só que eu fiquei esperando algumas pessoas a me ajudar a construir o caminho. Na verdade, você tem que dizer, não, eu vou construir. Exato. Quando você quer, você tem que construir. E aí eu fiz isso, só que já estava um pouco em cima do laço. Enfim, fomos para uma eleição que foi uma eleição muito bacana. E Sara, historicamente, sempre tivemos 3 chapas ao longo da caminhada? Tem. Mas sempre a terceira chapa fazendo 2.000 votos. E pela primeira vez na história nós tínhamos 3 chapas competitivas. Tanto que a prefeita da Vânia fez perto de 11.000 votos, 10.000 e... O que, 9, 8? Eu fiz 9.800, branco e nulo fez 8 e o último candidato fez menos que o branco e nulo. Ô Bruxo, nessa construção de caminho, cara, tem uma palavra que eu acho bonita, que é resiliência, blá blá blá, tem uma palavra que eu acho bonita, mas no fundo, cara, todo político é um grande teimoso. Como todo grande empresário que a gente conhece é um grande teimoso, né? Geralmente ele enxerga alguma coisa que ninguém enxerga ou acha que enxerga. E de tanto insistir ele chega lá, porque ele não tem medo de errar e não tem medo, né, do fracasso. Como é que você traduz isso para a política? Faz umas 2 horas o pastor Zanardi, a minha sala ela fica com a porta aberta sempre, né? Então passou lá o pastor Zanardi, ele, não sabia que tu tinha um dom, que tu toca viola e tal. Eu disse, não, eu não tenho dom, eu sou teimoso, cara. E aí quando eu terminei de falar que eu sou teimoso, porque eu estudo bastante para eu tocar 20% do que alguém tem o dom, né? Então eu enrolo, eu não toco, eu enrolo. Aí ele assim, então é por isso que tu também é político, né? Porque tu é teimoso. E aí eu acho que é onde cabe um pouquinho também do alemão, né? Por isso do Michels, né? Todo mundo diz que alemão é teimoso e não é teimoso. Mas tem que ser, cara, se o político não for teimoso, velho, não vai pra lugar teimoso nenhum. É quem tema com o alemão, né? Cara, ele vai. Agora a viola da voto? A viola da Quando voto. tu tira ela do saco da voto ou não? Assim, eu comecei a tocar viola faz uns 6 anos, 7 anos. Não, você tocava flauta. Flauta, violão, guitarra. Não, explica pra audiência por que tu tocava flauta, eu sei. A flauta foi porque quase ninguém tocava, daí pelo menos eu era chamado para tocar nas bandas, né? Ou seja, como ninguém não tinha comparativo, tu era o melhor, né? Eu era o melhor de Sara. Melhor quando eu consegui baixar as partituras da internet com muito trabalho, aí depois veio o Guga de Cocal e viu eu tocando, disse, cara, que legal. Eu passei todas as partituras para ele, em 2 meses ele era 1000 vezes melhor que eu. Disse, montei um concorrente. Mas na época a brincadeira foi, a Maybe decidiu tocar outros estilos de progressivo. Aí disse, vamos tocar Jethro Tull. Isso aí, quem é que vai aprender a tocar flauta? Eu aprendo, deixa que eu aprendo. Tu aprende. Deixa que eu aprendo essa coisa aí, sou teimoso. Aprendeu, e a viola, né? e a viola faz uns 6, 7 anos. Foi mais por me aproximar do pai, aproximar do meu sogro também, que gostava muito de viola. E os domingos livres, né? Porque daí o que eu fiz? Eu imprimia algumas músicas e nos domingos que não tinha nenhuma festa de igreja, que não tinha nada com política, eu levava lá para casa do pai e ficava tirando enquanto a gente estava assando uma carninha, tocando e cantando, e foi indo. E aí eu disse, eu acho que vai dar certo, se eu vou me aperfeiçoar, vou tirar mais um tempo para tocar ela. Porque normalmente quando um político entra num barzinho, o pessoal faz a brincadeira, paga uma cerveja aí. E normalmente quando um violeiro entra, os caras assim, se tu tocar eu pago mais uma. Então é equilíbrio, eu pago uma, eles pagam uma e tá tudo certo. Eu acho que na verdade tu tá recebendo mais do que tu tá pagando como violeiro. Você falou de estar com o pai, de estar com a família, cara. Você tem 2 filhos, né? E como é que você divide o seu tempo? Porque se você quiser ser político 25 horas por dia, você vai ser. E você vai ter que dizer não para muita coisa, e muitas vezes você teve que dizer não para a família. Abdicar dessa parte acho que é o mais desafiador.
Mas a tua esposa te conheceu em comício, teoricamente? Teoricamente não, na prática. Na prática. Então, eu lembro dessa história. Em 2012 ela foi em todos os comícios. Naquela época ainda tinha uns comícios grandes, né? Tu era o nosso coordenador, né? Tanto do Zé Zanoli quanto na minha eleição. Aí, olha só, vocês estão escutando, eu vou lá e contrato o Paulo Vitor. Hashtag. Ele vem de Floripa para cuidar da minha eleição e o Mano já estava aqui. O Mano ia fazer eleição de vereador. Nossa, na estratégia e no plano nós estava 100%. Nós tínhamos ganhado já para presidente do Brasil. E aí entre a eleição, o candidato a prefeito não tinha coordenador de marketing, o Mano e o Paulo Vitor ajudavam na coordenação da executiva. Lá pelas 2:30 da manhã é que nós ia começar a olhar a minha matéria. O estoque de uísque do seu Zé Dal Ponte foi tudo, né? Esquece. Mas enfim, ela foi em todos os comícios, num daqueles a mãe me apresentou a ela. E aí depois que passou a eleição em 2013, a gente começou a namorar. Ou seja, na verdade ela não pode nem brigar com você por ser político. Ela não pode, mas ela pode, né? Ela é minha esposa, né? Não, mas ela não. Tu é casado, tu sabe como é que é. Ou a gente tem razão, ou a gente é feliz. Não, mas ela não pode, ela te conheceu como político. Né? O padre Wander, no dia da missa, ele sempre faz isso, né? Do casamento. Tá, mas vocês se conheceram onde? Aí ela que respondeu, num comício. Pois é, né, cara? Num comício, cara. Assim, é desafiador, desafiador. Das empresas lá, da cervejaria, do público, lá eu me afastei, vendemos pro sócio. Hoje eu estou full time trabalhando com a parte da gestão pública. Porque é o que eu tenho como premissa para mim. Isso aconteceu em 2017 também, quando eu me elegi e deu certo que eu fui ser o presidente da Câmara. Eu chamei o pai, eu tô me afastando da empresa porque eu não vou conseguir fazer bem as duas coisas. Mas na empresa, se eu perder R$5, é nosso, é ruim também. Agora lá não, são R$5 do dinheiro da população, então eu vou ser cobrado. Então eu vou me dedicar 100% a isso. Aqui na empresa só tu briga comigo, né? E lá não, então, assim, das empresas eu me afastei, então eu consigo ter um tempo para estar com a família. E tem que se dosar, tem que saber dizer esse não, às vezes, para algum evento e explicar às pessoas, né? Olha, mas olha só. Eu tenho que estar com a criançada, porque vai passar, né? Não, vai passar e outra, né, cara? Porque se você ficar com o celular na mão, tu não tem vida, velho. Não. Não tem vida, não. Cara. Isso aí... Quando não tem nada correlacionado, por exemplo, num domingo que não tenha nenhum tipo de evento, algo, o celular fica no canto, eu só pego no final do dia. Que senão tua vida não... Não, porque eu vou responder alguém. E é natural. É natural na maneira das pessoas entenderem que tu tem que estar ali. Mas igual alguém que entrega um serviço tem um horário de trabalho, né? Então, às vezes, elas até mandam fora do horário de trabalho, porque elas que não querem esquecer de te avisar na segunda-feira. É óbvio, né? Beleza, tá tudo certo, na segunda eu olho. Mas eu converso com a galera aqui, cara, às vezes eu mando coisas, pra não esquecer de mandar. Não precisa me responder 2 da manhã a hora que eu mandei. Porque às vezes o cara manda pô, responde depois, fica tranquilo. Às vezes o cara fica agoniado e responder na hora. O que eu usei como ferramenta pra mim, pra não acontecer isso, às vezes de eu ter que mandar uma mensagem pra alguém, é importante e já tá tarde, eu vou lá e boto na agenda do celular pra ele lembrar pra eu mandar a mensagem pra pessoa depois. E você falou, por exemplo, no começo, cara, do que é importante ou não, né? Muitas vezes você já negligenciou isso, de alguém te falar de alguma coisa, se achar que não era importante e aquilo se tornou maior do que deveria se tornar? Acontece. Às vezes acontece porque a gente é humano, né? E probleminha, assim. E assim, eu procuro me policiar sempre, né? Aí tu vai pegar no meu pé, né? Mas lá em 2013 eu fui fazer coaching quando o coaching não era moda, né? Hoje não dá, hoje é moda. Então eu tenho essa formação. E quando tu se forma em coach para prestar serviço para as pessoas, eles têm um jargão que é colocar o chapéu de coach. E colocar o chapéu de coach é estar atento com os ouvidos e não julgar. E aquilo ali, cara, caiu como uma luva para mim. Porque naquela posição de tu estar ouvindo o outro, tu não pode julgar. E aí quando tu julga se o problema dele é pequeno ou grande, cara, tá tudo errado. E de vez em quando acontece, por quê? Porque é natural, às vezes a gente internaliza o que o cara tá falando, é algo que, isso aí eu resolvo em 2 minutos. Mas você tá falando de problema, muitas vezes tem problema que não tem solução, cara. E aí meu velho, vai fazer o quê? O cara tá discutindo contigo, já sabe que não tem pra onde ir. Que não tem pra onde ir, mas ele só quer ser
ouvido. É só o que ele quer, né? Ele quer discutir o problema, ele não quer às vezes solucionar. Ao final de tudo, mas tu consegue entender que isso não dá para fazer? Já aconteceu, eu disse, não, eu sei, é só que eu precisava desabafar com alguém. Conversar com alguém, cara. e falar em conversar também, cara, estar disponível é apertar mãos o dia inteiro, é ouvir problemas o dia inteiro, e as pessoas não vão puxar o teu saco porque gostam de você. Elas vão te procurar porque querem alguma coisa. Exato. E é o outro filtro que você tem que fazer também. Você não pode levar problema dos outros pra tua vida. Esse no início, lá em 2012 até 2016, foi um problema, mas volto a dizer que o coaching ajudou porque eu consegui dividir. Você consegue separar mesmo. Não é ter coração gelado, é que você tem que saber que tu não vai levar o problema do cara pra mas ti. tem coisas que quando é próximo, que são coisas que te conectam, sem querer, quando tu vê, tu tá em casa dormindo e pensa no problema, em como resolver. Mas eu não vejo isso como uma falha também. Porque assim, se tu também não tiver essa possibilidade de entender, de tentar se colocar do outro lado e tentar resolver o problema, é diferente de um médico, né? Diferente de um médico que vai ver a pessoa toda quebrada, sanguentada, ela tem que resolver. Eu não sirvo para aquilo. Se eu ver sangue, como é diz outro, eu desmaio. Agora, se eu tenho a capacidade de tentar, eu tenho a capacidade técnica de resolver o problema para aquela pessoa, eu já me sinto na obrigação de resolver. Ou pelo menos tentar. Porque, como tu disse, tem problemas que não tem como resolver. E muitas vezes, pelo teu posicionamento, cara, aonde você tá, às vezes você resolve o problema com uma ligação. É isso. Um WhatsApp. É isso. É nisso que eu tava falando um pouquinho antes. Cara. Tipo assim, mas isso aí eu resolvo em 2 minutos. Eu resolvo, mas o outro não. Porque no fim de tudo, é uma palavrinha que a gente aprendeu lá atrás, lá na Associação de Jovens. Eu aprendi, pelo menos, nunca tinha ouvido, o tal do network. É relacionamento, é contato, é o fazer uma ligação, fulano, como é que se resolve esse problema? É assim, assim, assim. Se resolve assim. Por quê? É informação, é o contato, ninguém vai ser bom em tudo, não existe. Agora, tem muitas pessoas que são muito boas em alguns temas que quando tu precisa, tu busca aquele contato para te dar o caminho, para te dar a solução. E as pessoas às vezes misturam de que, não, mas é porque ele está no poder público, ele consegue resolver. Não, é porque é a questão de contato que tu tem com outra pessoa que sabe como fazer. Na verdade, não fazer de maneira errada. Ele tem uma agenda, né, potente, né? Exato. Tem uma agenda potente. E ter uma agenda não é ser teu telefone de alguém, é alguém te responder. Né? Teu telefone não adianta nada. Agora, teu telefone do Elon Musk não resolve, né? Agora, se o cara te responde no WhatsApp, aí é foda. Bruxo, como é que você enxerga Sara daqui pra frente? Sabe assim, a Sara tem crescido muito nos últimos 10 anos, e Sara despontou e aí a gente vai puxar a sardinha pra nossa terra, né? Claro. O pessoal de Criciúma vai ficar com ciúme. Eu não sei você, mas eu, como todo bom içarense, nasci em Criciúma, né? Não, eu nasci em Sara. Você nasceu em Sara? Eu nasci no Hospital São Donato. Você nasceu em 82? 82. Pois é, 82 já nasci em Sara. 80 ainda era Criciúma. Nasci em Sara. Nasci no Hospital São Donato. Cara, assim, eu sou apaixonado pela cidade, né? Inclusive, provavelmente não tem imagens aí, mas eu tô usando uma camisa que é Eu Amo Sara. Uma imagem de uma artista plástica lá de Sara, a Gisele da Minelli. Eu tenho um quadro dela na minha casa, que ela fez, eu e a esposa, ela fez com um filho só, agora tem que fazer com 2. Bacana. Eu tenho esse quadro lá na minha sala na prefeitura, e ao lado eu tô fazendo o mural que eu organizei com ela, que a gente vai fazer as camisetas com as potencialidades da cidade de Sara. Já fosse pescar com o Douglas ou não? Ainda não. Mas tocar viola sim, o bicho toca. E aí, essa camiseta são 2 crianças chupando picolé e embaixo a frase Içara, capital latino-americana do picolé, ou seja, a maior produtora de picolés da América Latina. Então a gente já fez essa camiseta, a segunda camiseta foi da Basílica Santuário, também um desenho dela. Então, qual é a ideia disso, né? Primeiro, mostrar para as pessoas as potencialidades que a nossa cidade tem, para aumentar a autoestima do cidadão, para entender, porque uma coisa é a gente falar pro nosso público lá, 5% daquele que gosta de política e vive política. Outra coisa é eu sair com uma camiseta. Qualquer pessoa pode ler o que está escrito e ver o desenho. Então, temos a terceira que está pronto o desenho, mas ainda não foi feita a camiseta, que é a capital catarinense do mel, e ela vai fazer outras, da Librelato, da Farben e por aí vai. E então na minha sala está o mural dessa artista plástica que é a Gi. Então, por que eu entrei nesse assunto? Porque tu me perguntou como é que eu vejo Sara. Como é que eu vejo a Içara para o futuro? Hoje eu estou usando camisetas que já são a Içara do presente e que será do futuro. Alguns indicadores, né? 12, 13 anos atrás,
Içara é exatamente metade do valor adicionado, ou seja, do valor de riqueza que a cidade produz. Eu pego esse copo, eu pego a matéria-prima do copo por R$1, fabrico o copo e vendo por R$1,30. 30 centavos é o valor adicionado, é esse o valor de riqueza que a cidade produz. Içara, 12, 13 anos atrás, era metade do valor adicionado de Tubarão. Hoje nós ultrapassamos Tubarão em riqueza. E hoje, de novo, só um indicador, Içara é metade do valor adicionado de Criciúma. Se os indicadores não mudassem, se não fosse algo vivo, orgânico, nós poderíamos voltar daqui 15, 20 anos e dizer que Içara ultrapassou Criciúma. Não é assim, não é estático. Mas como defensor de Içara e do potencial que a gente tem e da riqueza, pode ter certeza, Içara cresce muito e cresce a passos largos. Aí entra alguns problemas. O primeiro dele é a reforma tributária da maneira como ela foi feita. Ela vai fazer com que cidades pequenas e que sejam produtoras tenham problemas. Cidade Içara é cidade produtora, não é cidade consumidora. Na REC, só Criciúma, ao final do processo da reforma tributária, vai ter retorno financeiro. Içara vai perder em torno de 13 milhões ao ano. Treviso corre o risco de ter que voltar para Siderópolis e por aí vai. Mas passou no Congresso, que divide pautas esquerda, direita, centro e por aí vai, mas passou com a maioria. Gente votando que é de direita, de esquerda. Então, esse tema não foi abordado lá, por algum motivo, mas passou. E é desse jeito que vai funcionar se não tiver nenhuma mudança daqui até lá. Agora, mesmo com isso, Içara, e aí eu volto ali à questão dos problemas, que é que com o crescimento a gente vai trazer problemas de questões sociais. Porque com a riqueza tu vai atrair também as pessoas que vão vir através do emprego e alguns desses não vão querer trabalhar. Tem bastante emprego, tem bastante dinheiro, mas eu prefiro não trabalhar. Então, esses problemas pontuais a gente tem que estar enxergando com lupa agora para que lá na frente não seja algo irreversível. Quando você fala de chegar lá na frente, se você projetar Içara, sei lá, com 80 mil habitantes daqui 5 anos, não é difícil você visitar uma cidade com 80 mil habitantes, né? E você entender mais ou menos o modus operandi e o problema que tá vivo ali, né? O que tem hoje de facilidade, né, mano? Que a gente pode utilizar são essas novas ferramentas que nos ajudam a criar esses planejamentos estratégicos. E aí já tem cidades que usam isso já 100% na integralidade. Jaraguá do Sul é uma que está no 4º ano ou 5º ano que tem um BI poderoso, onde eles planejaram a cidade de 10 anos, já revisaram esse plano de 10 anos e agora com a tal da inteligência artificial incluída a esse BI, consegue te trazer esses indicadores para entender, olha, isso aqui já precisa ser mudado agora e não esperar daqui 1 ano. Porque tu consegue olhar o mapa da cidade e dizer, vou colocar aqui o mapa da cidade em camadas. Então eu vou incluir agora aqui a camada da educação. Tu vai perceber que tem loteamentos que estão saindo naquela região e ele vai mostrar um mapa térmico dizendo, olha, aqui vai sair nos próximos 5 anos tantas famílias, tantas crianças, então já tem que pensar em construir uma escola para essa região e não na outra que tu imaginava que era, por dados técnicos. E aí eu incluo a segunda camada, assistência social, incluo a saúde, incluo até que eu tenho todas as camadas e tenho um BI que me diz de fato aonde eu tenho que direcionar o planejamento da cidade. E aí imaginar a cidade para daqui 20 anos, 30 anos, com revisão periódica. Isso tudo englobado com os atores que entra o terceiro setor. Para mim hoje, o terceiro setor ele faz algo que o próprio poder público não consegue e que custa muito menos. E quem são o terceiro setor? Quem está me ouvindo? Associação Empresarial, o CDL, a Casa Rosa, a ABA dos autistas, todos esses que se doam para ajudar dentro dos seus segmentos. Eles, junto com o poder público, conseguem construir isso. Por quê? Porque daqui 2 anos e 8 meses, 3 anos, eu não sou mais o vice-prefeito, daqui 3 anos a Dalvânia não é mais a prefeita, daqui 10 anos já não é mais a pessoa que é o prefeito, é o próximo, mas a cidade continua crescendo. Se tu não tiver um plano de norte, que ele seja ajustável, daqui 30 anos, chega aos 30 anos. E aí os problemas não serão resolvidos e alguns deles não temos mais nem como resolver. E vou numa coisa bem prática para ficar fácil para quem está me escutando. Cidade de Içara, colonizada por 5 etnias. Tem gente que constrói a sua casa até no limite em cima da rua.
E lá 30, 40 anos atrás não tinha problema, mas hoje a gente não consegue alargar as ruas da região central. A solução vai ter que ser outra. Aí a cidade começa a crescer, se desenvolver em relação à Vila Nova. Se tu não deixar ruas largas com possibilidades de fazer um alargamento quando for necessário, vai chegar o problema do volume de carro e tu não vai conseguir fazer isso. A SC 445, que é um tema que gerou uma certa polêmica por causa do semáforo, que aí todos os especialistas de plantão que nunca viram nem como é que funciona um fluxo de tráfego já saíram dando as suas ideias. Quase todos agora estão dizendo, não, o semáforo foi bom, ajudou. Funcionou. Cara, a SC vai ser uma continuação da Avenida Centenário. Vai ser uma via de 3 pistas, porque daí, chegando até na parte de Sara, Criciúma só vai ter que fazer um pedacinho. Ah, mas em alguns gargalos, na parte central, ela em vez de ser 3 pistas, pode ser 2 com via de acesso? Pode, mas quem vai estudar isso e desenhar? Quem estudou, né? Não o cara que não estudou nada daquilo e já vai sair dando opinião. Então, de fato, a nossa cidade, ela é a cereja do bolo do Sul, ela tende a crescer independente do gestor que esteja lá, mas se o gestor conseguir fazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo, nós teremos efeitos benéficos daqui 15, 20, 30 anos. Quando não formos mais nós e a gente voltar a poder fazer os nossos passeios aí. Alex Michels comigo, vice-prefeito. Bruxo, um abraço pro Douglas Dal Ponte, tá te mandando um abraço, trata bem esse guri, que ele foi forjado na SATIC. Olha só. 99 a formatura, 26 anos faz já. tempo. Um abraço pro nosso querido marceneiro, Marcelinho Goulart, filósofo e sarense. Ah, esse aí é um dos caras que, se tivesse os estudos hoje, na época que ele era novo, ele ia ser diagnosticado com muita coisa boa. Alguma coisa. Por coisa boa de verdade, né? De inteligência, de... Arroba com o Instagram. Antes que tu falo que não deve. Arroba com o Instagram teu. É Michels Alex. Valeu, meu velho. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos os ouvintes, fiquem com Deus, uma ótima semana. E eu lembrei que o Marcelinho, ele tem o QI mais alto do que a média. Então as pessoas é que demoram a alcançar a profundidade. Tá bom. Obrigado, Alex Michels, vice-prefeito de Sara, comigo aqui. Não esqueça de uma coisa, nem todos políticos, mas somos todos humanos.